Em 2032, a exploração espacial se tornou uma atividade rotineira, com a empresa Ambercop enviando naves para minerar planetas distantes e capturar criaturas alienígenas, que são trazidas de volta à Terra como fonte de alimento. Existe uma lenda sobre o espaço branco, um local místico onde se acredita que uma pessoa pode se libertar de todas as suas impurezas. Nesse lugar não há doenças ou sofrimento, apenas uma profunda clareza. No entanto, até agora, ninguém conseguiu alcançá-lo, pois é guardado por uma imensa criatura chamada Tenlung. Em um dia fatídico, 2 caçadores espaciais conseguem localizar Tenlung. O capitão Bentley abre fogo, mas a parceira de Tenlung protege o ataque com suas escamas. Hawthorne, vestido com um traje especial, mira no ponto vulnerável no pescoço da parceira e consegue abater lá. Isso provoca a ira de Tenlung, que inicia uma perseguição a Hawthorne, enquanto Bentley se prepara para um novo ataque. Contudo, seu disparo falha e ele perde o controle da nave ao ser ofuscado por uma luz intensa que surge repentinamente atrás dela. Em seguida, Tenlung ataca, destruindo a nave e matando Bentley. 24 anos depois, Lynn estaciona sua moto em frente a um restaurante, mas não pode entrar devido à presença de um guarda na porta. Ela trabalha para a ICE Interstellar Conservation Enforcement. Dentro do restaurante, Richard, filho de Bentley, está em uma reunião com um empresário suspeito, que mantém uma criatura conhecida como Bug Louco em um recipiente de vidro. Esse homem possui um mapa que indica todos os avistamentos de Tenlung ao longo dos anos e oferece uma recompensa generosa pelo corpo da criatura. O guarda entra para alertar que a ICE está monitorando a situação e o empresário suspeita que Richard esteja traindo-o. O guarda agarra Richard pelo pescoço e o empresário tenta introduzir o bug em seu ouvido, mas Richard consegue empurrá-lo. Ele então pega um garfo e se livra do guarda ao espetá-lo. Outro guarda aparece e o atinge com um chute, mas Richard o nocauteia com um vaso. O empresário quebra uma cadeira nas costas de Richard e o agride repetidamente até que Richard o derruba. Eles colidem sobre uma mesa e Richard começa a golpear o empresário, que quebra uma garrafa e tenta esfaqueá-lo. Vendo o bug próximo, Richard empurra o rosto do homem para baixo, fazendo com que o bug entre em seu nariz, causando-lhe dor intensa e imobilizando-o. Um terceiro guarda tenta abrir fogo, mas Richard consegue pegar o mapa e escapar. Lynn, percebendo a situação, também decide sair. 3 meses depois, Lynn se prepara para trabalhar disfarçada na nave Essex. Seus registros como agente foram limpos, e agora ela deve se passar por uma acompanhante de mineração e pesca que solicita suprimentos. Após sua saída, seus colegas discutem a crença de Lynn de que ela encontrará cura no espaço branco. Momentos depois, Lynn embarca na Essex e é apresentada ao capitão, que é por acaso Richard. Seu irmão Owen a leva em um tour pela nave e a apresenta à tripulação, incluindo o cozinheiro Batali, que avisa Lynn para evitar seu namorado Harpo. Na cozinha, encontram um antigo criopode que agora serve como geladeira. Um agora idoso Hawthorne também integra a tripulação, tendo se tornado um alcoólatra após a perda de Bentley. Em seu quarto, Lynn utiliza seu computador pessoal. Seu perfil aparece, revelando que ela possui um tumor e apenas 6 meses de vida. Ao verificar as informações enviadas por seu chefe, descobre que cada membro da tripulação possui um passado criminal, sendo necessário ter cautela. Algum tempo depois, Hawthorne, Harpo e Owen vestem trajes especiais e partem para caçar criaturas chamadas Clickers. Lynn faz perguntas durante a missão, o que Richard considera estranho, já que acompanhantes de pesca deveriam ter conhecimento sobre isso. O trio agita uma pedra que atrai os Clickers, que imediatamente a seguem até o container. Um grande Clicker, no entanto, se recusa a entrar e flutua enquanto os homens disparam contra ele. Owen quebra a formação e decide persegui-lo, ignorando as advertências dos outros. O grande Clicker se refugia em um asteroide, e Owen opta por um túnel alternativo para interceptá-lo, mas é atingido por uma luz branca intensa que o nocauteia. Logo, algo massivo aparece no radar, e Harpo e Hawthorne se apressam para puxar o container para dentro da nave. Richard lança um arpão que se conecta ao asteroide, para que Owen possa segurá-lo ao acordar. Durante o movimento, Owen acidentalmente bate a cabeça e começa a se mover lentamente. Para sua surpresa, Tenlung aparece nas proximidades.
e Owen dispara um rastreador que adere às escamas da criatura. A tripulação observa a besta voar antes que ela desapareça na luz brilhante. Mais tarde, durante o jantar, Lin narra a história de uma nave que desapareceu enquanto rastreava Tenlung, especulando que ela encontrou o espaço branco. Se há buracos negros que podem ser atravessados, ela conjectura que os brancos são a saída. A tripulação ri, considerando o espaço branco um mito, mas Lin sugere que, como os clickers seguem Tenlung, rastrear o sinal que Owen lançou poderia aumentar sua carga de pesca. Contudo, Richard afirma que eles estão pescando há meses e é hora de retornar para casa. Após o jantar, revela-se que Harpo está traindo Batali com o piloto Hagsland. Assim que terminam, Harpo se dirige a Richard, manifestando seu desejo de buscar a pesca extra que Lin mencionou, pois precisa de dinheiro. Richard explica que não quer Lin constantemente os observando, então sugerem terminar o pedido e deixar lá antes de buscar a grande carga. Lin, por sua vez, se infiltra na sala de comunicações e envia uma mensagem para I.C. E, sem perceber que sua transmissão foi interceptada. Horas depois, Richard assiste a uma gravação de Bentley falando sobre Tenlung e recorda o dia em que seu pai lhe deu uma espada. Ele é interrompido por Hagsland no rádio, que informa sobre a aproximação de duas pequenas naves não identificadas. Richard corre para a cabine e instrui Hagsland a voar para longe para despistar-las, mas as naves rapidamente bloqueiam seu caminho. Reconhecendo que se tratam de piratas, não tem alternativa a não ser receber-los antes que a situação se torne violenta. A tripulação se esconde em um compartimento secreto, enquanto Richard coloca um farol na carga. Ele também ordena que todos escondam suas armas, na esperança de evitar um confronto. Ao subir a bordo, os piratas imediatamente notam Lin e começam a importuná-la. Owen tenta defendê-la, mas a luta é breve, terminando com sua perna cortada por uma faca, enquanto o capitão pirata empurra Lin contra a parede. Ela começa a listar os códigos penais que ele está infringindo, o que levanta sua suspeita, levando-o a verificar sob sua camisa e descobrir seu crachá. Os piratas roubam a carga e suprimentos, além de instalar um rastreador na Essex antes de partir. A tripulação repreende Lin, percebendo que seus relatórios atraíram a atenção dos piratas, e Richard, furioso, ordena que Harpo a mantenha trancada em seu quarto. Depois, a equipe discute suas opções, já que possuem apenas duas pequenas bolsas de comida restantes. As chances de concluir o pedido de pesca são mínimas sem suprimentos, mas voltar de mãos vazias não é uma opção. Richard propõe seguir a sugestão de Lin e ir atrás de Tenlung, cuja cabeça poderia garantir uma quantia significativa de dinheiro para uma aposentadoria antecipada. Eles concordam, mas primeiro precisam capturar alguns clickers para alimentação. Momentos depois, Owen aborda Lin e pergunta por que ela está ali. Lin explica que tem tentado localizar Tenlung e que a única nave seguindo seu curso é a Essex. Isso faz Owen perceber que Richard tem seguido Tenlung o tempo todo, levando-o a confrontá-lo e fazendo Richard admitir que busca vingança pela morte de seu pai. Owen fica furioso, sentindo que Richard está usando a tripulação para sua busca pessoal sem o consentimento de ninguém. De repente, a janela frontal da nave é atingida por uma substância conhecida como âmbar cinza, que é extremamente valiosa. Richard acredita que Tenlung está deixando um rastro, mas Owen considera isso uma armadilha. Enquanto isso, Harpo e Hagsland se envolvem em uma nova situação. Após terminarem, Batali encontra o sutiã de Hagsland. Posteriormente, os homens saem em trajes especiais para coletar o âmbar cinza e capturar um grande clicker. Durante essa operação, os piratas aparecem para roubar a carga e Richard percebe que eles encontraram seu farol. Precisam do hiperdrive para escapar, mas descobrem que os piratas também o danificaram. O mecânico Stubbs começa os reparos, enquanto Richard instrui a tripulação a retornar à nave, mas Harpo insiste em permanecer para capturar o clicker primeiro. Logo, os piratas abrem fogo, e embora Essex tenha um campo de força protetor, ele não resistirá por muito tempo. Richard ordena a Hagsland que libere as câmaras de resíduos, sem se importar que Harpo ainda esteja do lado de fora, pois foi sua escolha. Harpo se move rapidamente para desviar das câmaras e consegue retornar a Essex com o clicker que capturou. As câmaras colidem com um dos navios piratas, mas o outro ainda avança. Quando o capitão pirata dispara mísseis que poderiam destruir a Essex,
Stubbs finalmente termina os concertos e a nave desaparece utilizando velocidade hipersônica. Assim que estão em segurança, a tripulação repreende Richard por ter se livrado de seu farol. Harpo está particularmente irado, e quando Richard aponta que ele ignorou as ordens, Harpo retruca que salvou a vida de todos ao trazer comida. Richard responde empurrando-o, e Hawthorne intervém para evitar que a situação se agrave. Enquanto isso, Stubbs, ao limpar o âmbar cinza dos trajes, percebe que o cadeado da caixa do clicker está aberto. Quando está prestes a fechá-la, observa pequenos insetos correndo em sua mão e mordendo-o. Logo, as criaturas começam a se infiltrar em suas roupas, levando-o à loucura enquanto tenta se livrar delas, esquecendo-se de que a caixa ainda está destrancada. Stubbs corre para o banheiro na tentativa de lavar os insetos, mas eles já estão dentro de seu corpo. Ao retornar ao seu quarto, continua ouvindo vozes e começa a gritar para as paredes. Após o jantar, Bataille revela a Harpo que está grávida. Harpo entra em pânico, preocupado com os custos de criar uma criança, e decide roubar um pouco do âmbar cinza, escondendo na geladeira. Enquanto isso, Richard visita Lin, que se opõe à ideia de matar Ten Lung. No entanto, ela se recusa a explicar seu motivo, e Richard ignora seu argumento. Depois que ele sai, Lin manipula a fechadura até conseguir quebrar lá e finalmente escapa de seu quarto. Nas sombras do corredor, alguém começa a sabotear as reservas de oxigênio. Lin tenta se esgueirar. Lin tenta se mover discretamente, mas é surpreendida por Harpo, que a agarra por trás. Ela imediatamente luta contra ele, utilizando seu treinamento de agente para superá-lo com facilidade. Nesse instante, Stubbs observa a cena e, em um ato de desespero, corre gritando, distraindo Lin. Isso proporciona a Harpo a oportunidade de nocauteá-la com uma ferramenta. Ao acordar, Lin se encontra trancada no porão de carga e ouve Harpo discutindo com Richard, acusando-a de ser responsável pela quebra das reservas de oxigênio. Enquanto isso, na cabine, Hagsland dorme e não percebe o sinal que aparece na tela. Quando Lin finalmente acorda, o sinal já desapareceu. Bataille entra e traz comida, mas quando Lin sugere uma forma de escapar, Bataille não demonstra interesse. Após a saída de Bataille, Lin ouve o grito de um clicker vindo de sua caixa, enquanto Hagsland e Richard também escutam um barulho estranho ecoando. Eles verificam o scanner e ficam alarmados ao descobrir dezenas de naves destruídas ao redor da Essex, provavelmente causadas por Ten Lung. Nos dutos, Stubbs se arrasta, distraído enquanto entalha sabão com uma faca. Algum tempo depois, Richard informa Hawthorne que foi Harpo quem manipulou o oxigênio. Hawthorne comenta que em momentos de desespero as pessoas podem agir de maneira insensata, insinuando que Richard pode ter deixado os piratas roubá-los intencionalmente como parte de um plano para capturar Ten Lung. Richard ignora a insinuação e menciona a necessidade de encontrar Stubbs para consertar o oxigênio, mas ninguém consegue localizá-lo. No porão de carga, o clicker escapou da caixa e tenta atacar Lin, que arremessa caixas para atrasá-lo enquanto grita por ajuda. Felizmente, Richard ouve seus gritos e abre a porta, resgatando-a antes de atacar o clicker com um extintor. No entanto, o ataque não tem efeito e o clicker sai em sua direção, iniciando uma perseguição pelo corredor. Richard e Lin fogem e se escondem na eclusa. O clicker é rápido o suficiente para alcançá-los e agarra a perna de Lin, mas Richard solta uma caixa que cai sobre o clicker, esmagando-o até a morte. Depois disso, Owen se recusa a trancar Lin novamente, e Richard afirma que a responsabilidade por ela é sua. Uma discussão se inicia, com Owen acusando Richard de ser tão irresponsável quanto seu pai, que abandonou a família para caçar Ten Lung. Em resposta, um Richard furioso empurra Owen contra a parede, afirmando que seu irmão não é nada como seu pai, tratando isso como um insulto. Decidido, Owen vai à sala de comunicações e envia uma mensagem pedindo ajuda, que é interceptada pelos piratas. Enquanto isso, Harpo e Hagsland se envolvem novamente. Harpo quer retornar para casa e tenta convencer-la a ficar ao seu lado, mas Hagsland se recusa a trair Richard.
Minutos depois, Richard avista um buraco branco e Ten Lang aparece nas proximidades, colidindo com a Essex e fazendo todos caírem, enquanto o campo de força é reduzido a 50%. Owen, decidido, coloca seu traje e sai em busca de Ten Lang, com Richard ordenando que Hawthorne e Harpo o acompanham. Owen voa em círculos, desviando dos ataques da criatura enquanto tenta guiar lá para um cinturão de asteroides. Ele lança uma corda no asteroide mais próximo e usa o impulso para voar ao redor dele, posicionando-se diretamente nas costas de Ten Lang. Quando abre fogo, a criatura se inclina e tenta empurrá-lo para longe. Hawthorne se aproxima para trazer Owen de volta à formação, mas Owen ignora o aviso e acaba sendo atingido pela criatura. Logo, Owen dispara novamente, mas Ten Lang o atinge, lançando-o em um giro descontrolado. Owen colide com um asteroide e sofre um golpe severo na cabeça, deixando-o gravemente ferido. Ele pede desculpas a Richard por não ter conseguido, mas Richard, indiferente, continua gritando com seus homens para que se movam e disparem o arpão. Nesse momento, Lynn desliga o sistema de mira de Richard, que responde desferindo um soco nela e a nocauteando. Do lado de fora, Ten Lang agarra Owen e o esmaga, ativando uma luz brilhante antes de desaparecer. Momentos depois, Harpo conversa em segredo com Hagsland, alertando que Richard ultrapassou os limites e que os níveis de oxigênio estão críticos. Hagsland começa a considerar a indisciplina como sua única opção. Quando Lynn acorda, Richard revela que chegaram ao local onde Bentley morreu. Ele esperava se sentir mais próximo do pai, mas, em vez disso, perdeu o irmão. Ele deseja voltar à Terra, já que a baixa quantidade de oxigênio impossibilita a exploração. Mas Lynn insiste em encontrar Stubbs para consertá-lo. Enquanto descem pelo corredor, o grupo ouve ruídos nos dutos. De repente, uma gosma nojenta cai no chão. E Lynn nota que estão infestadas de parasitas, levando-a a suspeitar que Stubbs está infectado. Ela acredita que ainda há uma chance de ajudá-lo, mas precisa de uma forma de se defender. Richard decide lhe entregar sua espada, e Lynn aceita com uma condição. Se ela ajudar Stubbs, eles continuarão a perseguir Ten Lang em vez de voltar. Logo, a nave pirata os localiza e o buraco branco se abre novamente, com Ten Lang se juntando a eles. Hagsland percebe que estão entrando em uma tempestade e Richard ordena que ela prossiga, pois os piratas não os seguirão ali. De repente, Ten Lang cria ondas coloridas que o fazem desaparecer e derrubam a fonte de energia da Essex. A nave desacelera e o campo de força cai para 20%. Enquanto Hagsland procura uma alternativa, Ten Lang reaparece ao lado dos piratas, danificando seu navio. O piloto começa a disparar de dentro da nave, enquanto o capitão sai em uma cápsula para abrir fogo também. Contudo, suas armas não são suficientes para ferir Ten Lang, que se move rapidamente, destruindo ambas as naves antes de desaparecer em outro buraco branco. Na Essex, os sistemas de navegação falham e Hagsland precisa tentar desativar a IA para entrar em modo manual. No quarto de Harpo, ele tenta contar a Batalie sobre seu plano de indisciplina, mas ela se recusa a colaborar com Hagsland. Harpo a lembra de que nenhum dos dois pode pilotar a nave, então precisam dela para escapar, e concordam em trabalhar juntos pelo bem do bebê. Enquanto isso, Richard investiga a fonte de energia da nave e descobre que Stubbs também a danificou. Nesse momento, Ten Lang aparece e arremessa a nave pirata destruída contra a Essex, causando ainda mais estragos. Hagsland ativa os propulsores e faz a Essex entrar na tempestade para tentar despistar a criatura. Enquanto a nave pirata continua colidindo com a Essex, Richard finaliza o conserto da fonte de energia, permitindo que a nave acelere o suficiente para evitar problemas. Em um corredor escuro, Lynn encontra Stubbs e começa a lutar contra ele. Em poucos movimentos, ela consegue cortar sua mão, fazendo com que ele fuja. Ele se esconde em um armário de ferramentas e usa uma tocha para tratar sua ferida. Minutos depois, Hagsland sai do banho e vai pegar suas roupas no armário, apenas para encontrar o sabão entalhado. De repente, Stubbs a empurra contra os armários e a esfaqueia com uma faca. Em seguida, ele se dirige à cozinha para atacar Batalie, que se defende com uma panela. Infelizmente, Stubbs se recupera rapidamente e encurrala Batalie, que tenta apelar para ele falando sobre o bebê.
Seus apelos são ignorados e ela também é esfaqueada. Lin entra e tenta atacá-lo, mas Stubbs a derruba. Batalie aproveita a distração para acertar Lu com a panela, e quando ele se vira, Lin o decapita com a espada, enquanto Batalie cai morta. Na cabine, Richard e Hawthorne conseguem captar o sinal de Ten Lang novamente. Richard corre para se preparar e sair, evitando assim o plano de Harpo de atacá-lo. Uma vez do lado de fora, Richard abre fogo para chamar a atenção de Ten Long, que agora o persegue. Ele voa próximo à nave, e Hawthorne tem uma visão clara para disparar o arpão, o que consegue prender Ten Lang com precisão. Infelizmente, os sistemas da nave continuam falhando, e a IA dispara um alarme, instruindo a tripulação a evacuar. Hawthorne tenta chegar à cápsula de escape, mas Harpo o impede, alegando que precisa da cápsula para fugir com sua namorada. Uma luta se inicia, e Hawthorne exibe movimentos impressionantes para sua idade, mas Harpo é mais forte e o agride. Quando Harpo está prestes a matar Hawthorne, este ativa seu traje, que dispara um arpão que elimina Harpo instantaneamente. Enquanto isso, Ten Lang continua a perseguir Richard, voando ao redor da Essex e causando mais danos a cada aproximação. Richard insiste em tentar derrotar a criatura, mas eventualmente Ten Lang o captura e o esmaga. Quando Hawthorne sai em seu traje, ele observa em choque enquanto Ten Lang termina de matar Richard e se dirige a Essex para destruí-la. Lembrando que a geladeira costumava ser um criopod, Lin se esconde dentro dela e ativa a sequência de congelamento. O pod é expelido da Essex, e uma linha adormecida é lançada diretamente para o buraco branco que Ten Lang abre para escapar. Simultaneamente, uma nave de resgate chega, graças à mensagem de SOS, enviada por Owen, e resgata Hawthorne, terminando assim Beyond White. Space filme de ficção científica e suspense de 2018, e eu espero você no próximo vídeo.